o Didi Uberman ele estaria mais próximo a gente até nas ideias que ele vertia na pesquisa dele, porque eu tenho para mim que ele tem essa sensibilidade. Para quem é que ele está escrevendo? E eu tenho para mim que ele deva considerar o público brasileiro no momento em que ele esteja trabalhando as ideias dele. Existem outros, né? Eu estou falando aqui do Didi Uberman, mas existem outros pensadores de arte latino-americanos. É o que eu estou te dizendo, é um campo muito vasto. O Renato teria que fazer assim, 3 semanas aqui de simpósio, de laboratório de visual, para a gente poder Mas discutir olha, tudo. Rodrigo, só que é uma boa, né? De repente a gente pensar justamente num programa assim que a gente pudesse relacionar, por exemplo, um pouco do campo da pesquisa teórica sobre a imagem e trazer talvez uma curadoria assim de imagens, e aí tentar fazer um recorte justamente dentro dessa coisa da fotografia contemporânea, essa produção aqui em Belém, essa produção no Pará também. Isso, Porque é uma estética. interessante, eu não tenho essa leitura, por exemplo, tanto assim, do Didi Uberman, eu já li um pouco, né? Eu conheço o autor, mas nunca me aprofundei mesmo. Então, seria muito legal. De repente, a gente... Aí me veio uma coisa na cabeça aqui, né? Pensando no na nossa dinâmica, assim, muito na fotoativa, né? Os processos da fotoativa, por exemplo, historicamente, a fotoativa surge ali nos anos 80, então algumas pessoas que saíam do Brasil, saíam de Belém, traziam materiais de referência e a gente expunha assim como eu digo porque hoje eu faço parte da fotoativa, na época eu ainda era, né, ainda nem sonhava. Trazia para uma espécie de laboratório coletivo interno, onde a gente vai propriamente abrir essas discussões, né, e fazer atualidades, né? Acho que muito nesse caminho. E aí, nesse sentido, pensar, digamos, no laboratório de uma construção, assim, a gente vai discutir temas teóricos, mas também vai discutir um pouco de produção, talvez, né? Ficaria até uma dica interessante, Renato, da gente pensar num eu gostei dessa... desenvolvimento, assim, né, justamente como se tu já chama de laboratório, ainda viraria também um pouco de laboratório de investigação, né? Sim, mas assim, me trouxe uma coisa, isso que vocês estão falando, o Rodrigo ele tem muita... e está certo, né, nisso de que é complexo e por isso acaba que o interesse da maioria é diminuto. Mas assim, se a gente de repente transforma isso em uma exposição, em uma coisa assim mais visível, né, eu acho que cria um apego Exatamente. mais... Sabe essa visão que a gente tem, assim, né? Muito engessada, de alguma forma, das artes, ou propriamente da fotografia, né? A fotografia é um documento do real, né? O registro do real. Isso é uma forma mais fechada da gente pensar e talvez um pouco mais, não sei se antiga, né? Um pouco anterior, assim. Então, de lá para cá, a gente já tem diversos outros desenvolvimentos de pensar a fotografia para além disso, né? Quem eu estou lendo assim mais recentemente, por exemplo, é o Boris Kossoi, que é daqui do Brasil. Tu conheces, Rodrigo? Como é o nome? Boris Kossoi. Não conheço não. Boris Kossoi é brasileiro, ele tem uma série acho que a formação dele é história, ele é de formação primeira na história, depois ele vem para uma pesquisa teórica mesmo. Então, ele escreve uma série de livros sobre fotografia, acho que o primeiro chama Fotografia e História, depois ele vai para a história no sentido da historiografia na fotografia, e depois vai investigar essa coisa da fotografia enquanto ficções e realidades, onde ele vai brincar um pouco, já trazer essa questão assim, né, de a fotografia assim, é um documento, um recorte do real, mas é esse recorte subjetivo, ela tem essa dupla face, né? E aí vem trazendo contribuições bem interessantes já nessa construção, assim, de pensar, acho que a imagem, né, justamente para além dessa necessidade digamos,
de falar realidade ou real, né? Porque a imagem ela pode construir outras coisas. Inclusive a própria produção dele, fotográfica, é muito interessante porque ele brinca um pouco entre uma documentação da paisagem, da vida ali, mas ele inclui um determinado elemento assim que é um boneco mesmo na imagem. Que em todas as fotos ele está fazendo uma foto de construção, acho que da cidade, assim, uma foto bem urbana, e esse boneco, assim, né? E isso quebra e dá uma outra dimensão da imagem que tu fica, né? Fica meio perdido. Eu gosto muito do trabalho do cara de ontem, que ele mostra o vídeo, que é um cara que ele faz uma colagem na parede, né? Uma pintura na parede. Ele fica meio que do lado da rua esperando para essa interação, né? E aí também está ali, né, quebrando essa lógica da imagem de ser somente comprometida com a realidade, né, digamos. Sabe que a fotografia ficou um pouco, né, no senso comum, talvez presa nessa ideia de, bom, a pintura tu crias o mundo, a fotografia tu só registra ele ali, né? Esse é o problema da fotografia. Do mesmo jeito que ela fica facilitada, o instrumento ele permite, né, essa fixação daquilo que está sendo visto naquele momento, e como isso pode ser reproduzido, e aí eu estou falando nada de novidade, o Benjamin já tinha dado essa ideia. Quer dizer, o que faz com que a gente se interesse ao apreciar uma fotografia vai diminuindo até ficar, sei lá, uma filigranazinha de, sabe, atenção que a gente dá à fotografia. Mas é o risco, né? Não tem como. Você está fotografando para alguém. Normalmente, quem fotografa para que muitos olhos vejam aquilo ali. Vai, assim, 95% das pessoas que estiverem olhando a fotografia, elas vão comentar outras coisas que não a sua intenção enquanto fotógrafo de registrar. É isso. É um momento em que a gente, sabe, tem que aceitar que a fotografia meio que escapa ao poder do próprio fotógrafo. Nessa hora, eu tenho que assim, concordar, né, receber a mão do Didi Uberman em cima da minha cabeça. Tem hora que não dá, né? E eu acho que é isso que é o legal, o caso da foto, né, enquanto registro, se tornar até uma coisa ou outra, que não tenha sido a voz, né, quer dizer, uma voz visual do fotógrafo, que também não é a voz visual do espectador. O que eu estava assim, comentando com o Renato, já que assim, começa-se a imaginar aqui a construção de uma cena, né, de produção de imagens, de discutir o que é a estética amazônica, né, entender o que é isso, o que é o belo, como é que esse belo pode ser registrado. O belo é registrado nessas fotografias, como você ontem me mostrou do Miguel Chicaoca, diz assim, ele está fotografando Belém, ou então aquela senhora Sampaio, ela está fotografando os quilombos. Aquilo é a Amazônia? Por que eu me interesso por aquilo? É porque é o diferente, é o inusitado, é a minha visão enquanto espectador do norte que faz com que eu ache aquilo interessante. Eu acho que um outro laboratório discutindo isso seria válido, né? Mas aí eu estou jogando a bola para o colo do Renato, tá certo? Exatamente, porque acho que a gente, nesse ponto, a gente se coloca mais como propositor, né? E aí eu acho assim, eu pessoalmente, né, antigamente, quando ficava viajando nos festivais e tal, e aí eu tinha um projeto que praticamente ninguém aqui no Pará conhece, né? Que era o Fora do Foco, né? Lentes voltadas à cultura independente. Em cima de uma ideia simples, que eu estava trabalhando com o foco visual em cima de artistas que ninguém se interessava, né? Que não estavam no holofote geral. Então, é esse mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui, no final das contas. Que a gente está fazendo um trabalho que a grande maioria não está nem muito disposta, né, a participar, né? Essa é a real.
Só que o trabalho tem que ser feito, né? E ele reverbera e ele dá frutos, né? Então, tem que ser feito, né? E eu com esse projeto aqui já é uma ação nesse sentido, né? Todo mundo que chega comigo, por exemplo, para falar alguma coisa sobre o cineclube, eu tenho uma impressão de que sempre tem um entendimento totalmente errado, né? Do que é o cineclube. E nem se questiona a vir saber, a perguntar, né? Tipo, já faz uma ideia, né? Que é, tipo, que eu simplesmente faço eventos que eu passo filme, né? Então é entretenimento puro, só tipo, pô, faz lá na minha escola, sabe? Aí eu, mas, tipo, pô, assim, qual é o público crítico que a gente vai trabalhar aqui? Não vai trabalhar, sabe? Então, eu, sinceramente, acho que não é esse o projeto, sabe? Isso daqui é outro projeto, né? Existe, inclusive nesse mesmo edital da Paulo Gustavo, né? Que foi aprovado o Cineclube que eu estou executando, existia também a possibilidade de você propor projetos de cinema de rua e de cinema itinerante, que aí já é um pouco mais para essa pegada de exibição, né? Simplesmente fazer um evento-exibição, evento-exibição. O meu interesse maior é o contato com o público para a gente formar público, né? Para a gente ter, seja uma pessoa, duas, três, não importa. Isso já, desde o princípio, eu já meio que esperava, não é uma coisa que me pega de surpresa, né? Porque isso já é assim lá atrás, já era assim, né? Poucas pessoas se interessam em se aprofundar, né? Nos assuntos, né? E inclusive por isso que eu me esforcei muito para conseguir gravar tudo isso aqui, para ficar esse registro, né? De tudo isso que a gente está falando, que a gente está trabalhando, porque no final é até simples, né? Sabe? A gente está conversando, a gente está expondo, né? O que a gente faz, né? De verdade, o que tem de conhecimento. Então, assim, eu sou um professor, assim, né? Se for, né? Mas é nessa pegada de eu estou expondo o que eu descobri para conseguir fazer o que eu faço. E na verdade todo mundo, né? Todo mundo, cada um tem um macete que é seu, né? Tem um processo, um caminho que chegou num resultado, né? Mas que é seu, né? Da sua história e tudo mais. Então, assim, eu, eu pessoalmente, o meu interesse de trabalho é justamente trabalhar onde ninguém está querendo trabalhar, né? É esse o meu foco de verdade, porque eu acho que tem muita gente fazendo mais do mesmo, né? Tem muita gente produzindo. Eu tenho grandes amigos, por exemplo, que trabalham com prefeitura, com governo, né? Bacana, sabe? O cara ganha um dinheiro, o cara faz um negócio de um trabalho muito fantástico, tecnologicamente falando, né? Moderno, edições assim avançadas e coisa e tal. Mas, tipo, o conteúdo, sabe, profundo daquilo ali é nenhum, né? Que aquilo ali é só o prefeito ou o governador, né, se crescendo, né? É isso. Tu tá sendo pago para fazer isso. Eu não gosto muito desse lugar, né? Então, eu não sou essa pessoa que faça esse tipo de trabalho. Nunca fiz uma campanha na vida, né? Então, o meu lugar sempre foi da experimentação artística, da pesquisa, o de trocar conhecimento com outros, né, fazedores, e o principal de andar pelos lugares, né? Tipo, porque o fotógrafo ele anda por aí, né? O negócio é esse, né? É tu ir conhecer os lugares, conversar com as pessoas, olhar os lugares. Tu olha numa hora do dia que tá uma luz e tu olha outra hora do dia que tá outra luz. A graça, a brincadeira é essa. Se isso não for divertido, aí esse trabalho não é para ti, né? Porque tipo isso é uma diversão para mim até hoje, né? Mas Então, e aí eu acho que é justamente essa diversão entra também, acho que essa, digamos assim, essa elevação dentro dos termos, né? Da gente pensar mais criticamente e talvez não se eximir um pouco da utilização dos termos mais difíceis, mas que, assim,
acho que de alguma forma, se a gente pensando, por exemplo, Rodrigo, na tua fala, né, essa coisa da filosofia, de levar muito para um campo teórico, claro. Talvez se a gente entrar muito dentro das especificações da filosofia, né, que vão implicar, então, porque eu estou falando de Benjamin, mas eu vou, né, entender que o Benjamin está dentro ali de uma escola que também faz sentido dentro de um caminho histórico da história da filosofia, etc. E tal. Talvez aí fique um pouco complicado. Mas na medida em que a gente consegue, eu penso, trazer as perguntas que estão sendo colocadas assim, norteadas, e criando os problemas para essa realidade, ou dentro do que falaste, dentro dessa investigação do que seja essa identidade amazônica, por exemplo, uma estética amazônica, e aí talvez, né, até se pensar assim, justamente dentro dessas questões. Então, essa estética, a identidade amazônica, então ela é fruto da consciência do artista, ou seja, a gente, enquanto artista, a gente constrói isso, é o teórico, ou ela independe propriamente do artista e ela é criada dentro do território, né? E aí, quer dizer, toda a imagem do território, ela é uma imagem identitária também, ou esteticamente identitária disso que a gente está chamando Amazônia, né? E aí a gente vai pensar, acho que muitas coisas que vão entrando, né? E até brincar um pouco dentro do pensamento simples, né? Quem não é da Amazônia, fotografa a Amazônia, pode ser chamado de Amazônia, a produção. Como que a gente vai fazer essa discussão, sobretudo no momento em que o mundo olha para essa região, né? E está produzindo sobre, dentro, para essa região, etc. Né? Assim, pensando nessas provocações, né? E isso é muito sério hoje, né, Jorge, isso que tu está colocando, porque hoje, aqui no Marajó, talvez a gente não perceba isso tão no dia a dia, mas quem está lá em Santarém, né, que está recebendo já umas décadas de entrada, né, tipo, dessas ideias de fora, né, eles falam disso mesmo, né, tipo, porque eu puxo essa discussão e é importante que puxe mesmo. Quando a gente não tem os nossos daqui, né, produzindo, né, tipo, esse conhecimento, né, do que é, do que não é, né, do que é a estética, do que é a nossa cultura, né, o que acontece é o que dá para se ver muito forte em Santarém, né, aqui no Pará, que é o pessoal de fora fazendo o movimento do carimbó, o pessoal de fora fazendo o movimento enfim, de festivais assim de cultura, de culinária, são pessoas de fora, não são pessoas daqui. Então, assim, elas com certeza têm um lado delas que elas valorizam ali, né, uma parte da cultura, mas é só uma parte, né? Ela está trazendo o ponto de vista dela, né, junto, e isso, no final das contas, é o que fica mais do que o respeito à cultura. Então, uma invasão, né? De certa forma. Eu, sinceramente, não acho de todo ruim, né? Mas eu acho muito ruim que a gente continue aqui, né? Não se interessando, sabe? E deixando esse espaço em aberto, né? Não, era isso que o Renato estava falando ontem, de a gente precisar construir esse conceito, ainda que ele fique plasmado no tempo, ainda que ele depois seja falado, é um conceito datado, mas que seja elaborado por pessoas daqui. O belo amazônico, ele consiste em quê? Porque se esse espaço ele não for delimitado pelas próprias pessoas que aqui vivem, ele vai ser delimitado de uma forma ou outra por alguém. E a COP30 ela está se vindo aí como se fosse uma porta, né? Vai ser aberta e ninguém sabe se ela vai ser fechada. Ninguém sabe se as visitas vão embora a partir do ano que vem. E, assim, esse vazio, esse lugar que não está sendo trabalhado conceitualmente, uma hora ou outra ele vai começar a ser trabalhado conceitualmente. Eu entendo que seria muito
saudável que ele fosse trabalhado por pessoas daqui, né? Quanto à questão da foto ativa, no dia que você quiser aparecer por aqui, pelo Marajó, Jorge, apareça. A gente pode, pode fazer aqui um trabalho de exploração com ou os alunos ou com as crianças, já que o Renato pensa assim, numa coisa para fora, né, do campus, né, uma coisa da foto acessível, da prática fotográfica acessível, a prática fotográfica acessível, sei lá, né, vai que o próximo Cartier-Bresson não está por aqui, né, entre nós, no Marajó, o próximo Wave. Justamente, a gente fez uma discussão, por exemplo, porque eu estive aí em Breves, alguns meses atrás, e na verdade eu estava através de um trabalho pela Fundação Cultural, onde eu fui falar um pouco de fotografia, né, assim, a relação da imagem, projetos que envolvam fotografia, e tinha uma outra companheira que estava falando sobre projetos de cultura e economia criativa, né? Então, tentando envolver todas essas coisas aí, como que elas se relacionam. Então, por exemplo, dentro do caminho da oficina que a gente estava propondo, de pensar, por exemplo, e jogar algumas provocações em quem estava participando, que era o que é a nossa cultura local, o que é a nossa identidade local, né? Então, porque, por exemplo, se eu falo Marajó aqui em Belém, imediatamente, né, e claro, tendo muito cuidado com essa minha fala, mas imediatamente a maioria das pessoas vão imaginar o Marajó dos Campos, né? Sim, vão imaginar Flores, Salvaterra, as praias, os búfalos, né? E aí já entra uma questão, né? Como que a gente vai falar de uma identidade, por exemplo, marajoara, se a gente está falando de um território que está dentro que é estado do Pará e tem uma dimensão estadual também, dentro dele outras divisões de região, né? Então, aí em Breves, a região, como é que chama? A região de floresta, né, do Marajó. Águas e florestas. Então já é meio uma outra região, né, que tem uma outra cultura, uma outra relação com a pecuária, com o comércio, com os rios de uma outra forma também. Então, acho que tudo isso, né, são coisas que começam a pensar e dizer... E aí eu particularmente tendo a pensar que justamente essa identidade, de alguma forma, ela pode estar dentro de uma grande espécie de interseção dentro de toda essa diversidade, né? Então, ou talvez não, né? Assim, nem precisa haver essa interseção dentro de toda essa diversidade, mas que talvez a própria diversidade possa trazer isso. Então, só levantando, né, essas questões. Então, cheguei por exemplo, teve um dia que eu saí para fazer uma caminhada pela cidade, porque a oficina era pela tarde, eu saí pela manhã, assim, né? E aí comecei a perceber a coisa das casas. Aí eu até mandei uma mensagem para o Renato, falei, pô, Renato, olha essas casas, né? E aí comecei a fazer várias fotos do celular e trouxe para a turma, né, para a gente pensar um pouco essas coisas, né? Onde a gente às vezes encontra o que para a gente é exatamente próprio e a gente está tão acostumado a fazer que às vezes esquece, né? E diz, não, isso daí não é, isso daí é meu tio que faz, né? Isso não é identidade, não é cultura, não é arte, isso daí é normal, todo mundo faz assim, aí a gente fica, não, mas aí, olha, aqui reside uma potência bem interessante, né? E assim vai, né? Não, e Jorge, eu ainda estou caindo no próprio erro que eu estou tentando acusar aqui, porque eu não sou do Marajó, sou de Fortaleza. Então, assim, eu acho que as pessoas mais habilitadas para estarem falando sobre isso, além do Renato, a Joelma, você é nascida e criada aqui, né, Joelma? O Jefferson, tá bem? Quer falar alguma coisa, Joelma? Joelma, é o seu momento. É sério, Joelma, tipo, a gente está aqui discutindo coisas que tem que ser colocado para fora. Então, assim, eu tenho certeza que tu tem alguma opinião sobre isso. Eu tenho uma opinião, mas ela não está muito bem formulada. Sim, mas... Porque isso que ele está falando, eu realmente também nunca tinha parado para pensar na arquitetura daqui, essas coisas. E para ir para fora é geralmente diferente, tudo muito grande,
para pessoas que nasceram relativamente no interior, que aqui é bem pequeno. Na verdade, eu sou de uma outra cidadezinha aqui daqui de perto, Portel. E até mesmo lá, quando eu vou, é extremamente diferente daqui de Breves e é nítido isso daí. Não, Portel é uma cidade vizinha aqui. E Portel já é bem diferente mesmo, né? Eu tive a oportunidade de estar em Portel faz bastante tempo, mas tive a oportunidade de estar. E de alguma forma, assim, eu lembro de estar em Portel assim, e achar bem, para mim, claro, de novo, com muito cuidado falando isso, fazendo comparações de uma pessoa, né? Fazendo comparações ingratas de uma pessoa que não é exatamente daí do local, né? Mas Portel pareceu um pouco, para mim, mais parecida com outras cidades normais do interior do Pará, de algumas outras regiões, tal, né? Porque aqui a gente tem isso, né? Tu vai em determinadas regiões, são regiões que produzem tal coisa, então tem aquilo forte ali naquela região, seja o cimento, sabe, em Mocajuba, seja o açaí em outra determinada região, etc. e tal. Então, né? Mas é isso, né? Toda essa diversidade, acho que justamente não se resume a encontrar somente esse alvo, né? Existem cidades no Marajó, como por exemplo a Fuá, que construíram muito forte essa coisa da arquitetura, né? E aí o próprio poder público, de alguma forma, comprou a ideia e tem, bom, principalmente os moradores, né? Que fazem aquelas casas lá e tem a coisa de pintar tudo muito bem, etc. e tal. Aí, em Breves, eu vi isso também, né? Então, isso me chamou muita atenção, porque eu não conhecia Breves, e para mim era, assim, de certa forma, o meu preconceito quando eu cheguei foi, bom, essa outra região do Marajó, que eu conheço menos, mas que de certa forma, é muito parecida com as outras, é muito diferente daquele Marajó também, um pouco romantizado por conta dessas leituras a partir daqui da cidade de Dalcídio Jurandir, etc. e tal, onde a gente vai ter um Marajó um pouco mais romantizado, assim, né, dos campos, dos guarás, claro, todas as questões que estão ali também envolvidas, mas essa paisagem, né? Né, ao mesmo tempo, assim, o que me surpreendeu foi um desenvolvimento muito grande do comércio, né, uma coisa assim, extremamente profissionalizada e de cara me chamou a atenção logo, assim, saindo do porto, essa coisa das arquiteturas ali, né? E, e aí é isso, né? Quer dizer, o Marajó, o Pará, o Brasil, né? Eu vou pensar propriamente a Amazônia, essa grande diversidade aí, né? E aí como trabalhar isso? Como dizer o que é exatamente a estética originária, original, identidade, né? Essas coisas talvez até fiquem problemáticas, porque se a gente identifica uma identidade, parece que a gente vai estar negando talvez um conteúdo para cá. Então, como pensar isso, né? Mas eu acho que grande parte, né, desse problema, né, ele está em cima de a gente mesmo, né? Isso que o professor Rodrigo trouxe. O Ceará, por exemplo, tu vai numa cidade interior do Ceará lá, eles te levam já, né, nos passeios, já te levam, já tem rota, já tem, leva numa casa de farinha, leva no onde começou a cidade, isso aqui tem todo um trabalho assim de valorização, né, tipo, da própria história, né? E a gente tem um processo contrário, né, que parece que a gente tem vergonha, então a gente não nunca fala muito sobre, nunca valoriza, né? Quando o mundo inteiro tipo olha para cá encantado, né? Então, esse processo todo que a gente vem trabalhando há anos, né, para valorizar a cultura paraense, a música, né, a culinária, é um pouco disso, né? Porque assim, para fora sempre foi fantástico, mas dentro do Pará mesmo nunca foi muito aceito, né, Jorge? E aí, Eu fico hoje pensando. tá vendo que o pessoal de fora começa a gostar, aí a gente começa a aceitar. Esse processo que tem que quebrar, né? A gente tem que ter consciência do que a gente tem, do que a gente trabalha e ter orgulho, né? Eu acho que é isso.
Sem dúvida, mas, por exemplo, até vou fazer uma provocação para ti, Rodrigo, porque como tu não és da... Tu és de onde? Do Sul, do Não, sou de Centro-Oeste? Fortaleza, Ceará. Sou de Ceará. Fortaleza. Maravilha, tranquilo, então. Não, eu digo uma provocação, peraí, só fechar a janela que vai começar a chuva. Vai começar aqui já, cara, também. Não, eu digo mais uma provocação no sentido de pensar assim, por exemplo, isso que tu falaste, Renato, de uma não valorização. Às vezes eu fico me questionando se é mesmo uma não valorização, porque afinal de contas, as coisas estão aí. As pessoas continuam produzindo esse tipo de arquitetura, esse tipo de fachada em breves. Eles continuam produzindo esse tipo de fachada, inclusive sem uma intencionalidade. Então aí a gente entra naquela questão de para que serve a arte, ou para quem exatamente, quando o artista se denomina artista, está produzindo, né? E a cultura, o que é essa cultura? Ela é uma produção, e se é uma produção, ela está endereçada em que objetivos, digamos, né? Então, só vai ser cultura e a gente só vai valorizar na medida em que a gente tente, de alguma forma, exportar isso, ou o fato de a gente já estar produzindo isso, sem necessariamente precisar de uma legitimidade, a não ser a nossa própria legitimidade, afinal de contas, insisto, já está sendo produzido isso, se isso já não é a valorização, sabe? Existe aí um recorte de classe, né? Quem é o artista? Quem é que vai consumir isso que o artista está produzindo aqui no contexto marajoara? Essa pergunta ela tem que ser feita. E, assim, quanto à questão de não ter... A coisa está sendo feita aqui, mas sem uma intencionalidade, como, por exemplo, arquitetura, certos modos de vida. O que eu entendo é alguém chegar de fora e perguntar: ah, você é daqui, você é ribeirinho, e a pessoa dizer: sim, sou ribeirinha por isso, por isso, por isso. Não, não sou ribeirinho por isso. Existe um critério para que eu possa ser chamado de ribeirinho e que eu produzo isso. O meu modo de vida é esse. Inclusive, você pode encontrar certos artistas que retratam isso. Quando você falou assim, da Alcide Jurandir, certo? Você já tem certo que na literatura o Marajó já foi expresso, tá bem? Pelo menos no modo de leitura, você já tem um nome. Eu quero saber quem é o fotógrafo marajoara, porque ele é quem vai me dizer como é que é o Marajó na imagem, entendeu? E eu é que tenho que ficar calado. Na hora que ele disser, ó, o Marajó é isso aqui, que eu estou mostrando na foto, porque eu sou daqui, esse é o meu olhar. Aí eu não vou precisar mais dessa discussão, porque ela já foi feita por alguém da Terra, entendeu? Que olhou a Terra com o filtro de quem nasceu aqui. E com essa pessoa você só pode simplesmente acolher o olhar dela. Você não pode mais nem questioná-la, porque ninguém questiona o Dalcídio Jurandir. O Marajó é isso que ele escreveu. Está datado, é de uma outra época, pode ser que o Marajó não seja mais aqui, mas teve alguém que em algum momento quis expressar ele nas letras. Eu quero saber quem é que pode expressar o Marajó nas imagens, que seja daqui. Essa é a minha pergunta. Como é que isso pode ser trabalhado? Que equipamentos podem ser utilizados nessa busca, né? Quem é desse olhar autêntico marajoara? E aí eu quero só ver se o Renato vai conseguir fazer isso. Olha, exatamente, a provocação acho que ficou melhor ainda. Porque justamente, né? E também, assim, né? Acho que não limitando também a possibilidade das novas e outras experiências, né? Quer dizer, o olhar estrangeiro também tem uma importância dentro da constituição da coisa, né? Do local, do imaginário. Então, acho que também não desconsidero, eu não desconsidero, melhor falando, também um olhar estrangeiro. Não e talvez, se a gente hierarquizar isso, qual vai ser uma visão mais amazônica e qual é, né, uma visão somente estrangeira, aí eu acho que também entra em outros problemas. Então,
eu fico pensando se esse debate não está tão acirrado assim hoje, justamente pelo assédio à região, né? Então, a Ela região sempre está foi, né? sendo muito... Ela sempre foi Sim, assediada. sim, É porque, exatamente. imagina 100 anos atrás, Belém, quase todo mundo falando francês, né? Era o que rolava, né? A região é assediada enquanto exploração, né? Mas eu digo agora enquanto cultura, né? Para ser vendida e mostrada para o mundo, etc. e tal. Então, Não, isso eu acho que sempre foi também, né? Porque sempre foi. Hoje mais cedo a gente estava falando sobre o Sírio até, né? E aí, o Sírio é uma loucura, né? Que é uma mistura de tradição, né, ancestral com um negócio católico e. Enfim, né? É tudo misturado. Então, tá certo que a gente consegue meio que fazer de conta que tá tudo bem e seguir, né, nos sincretismos e tal, mas existe, né, a imposição de uma cultura estrangeira, né, forte. Isso existe. Mas eu entendi o que tu colocou de que, no final das contas, a gente continuar fazendo e vivendo desse jeito já é em si, né, o manifesto, né? Só que isso, o que eu falo um pouco enquanto nível de provocação, de que a gente precisaria isso enquanto sociedade, porque, por exemplo, em Afuá, tu falou, né, bem, eles enquanto a cidade, a comunidade, eles têm esse senso de pertencimento e né, tipo, eles trabalham essas coisas além, né, do apenas eu sou daqui e só isso, né? Mas, assim, na grande parte por exemplo, em Breves eu não vejo isso tão forte, né? Breves é quase metade do Marajó, né? O tamanho do município tipo, é gigantesco, né? Tipo, é um estado em si, né? Eu fui para Macapá, tipo, para sair de Breves a gente navega, sei lá, umas 8 horas, assim, né? 10 horas, aí tu sai de Breves, né? Tá mudo o teu som. é impressionante, é o tempo de chegar em outro país, né? O tempo na Totalmente. Amazônia, o deslocamento, ele obedece a outros tipos de lógicas, né? Isso é muito doido mesmo. Mas uma coisa interessante, sim, eu lembro quando a primeira vez que eu viajei, né, pelo interior do estado, lá pelos 20 anos, menos do que isso até, né? A metade do que eu tenho hoje de idade. E era muito legal de pensar assim, o que é o Pará, né? O Pará é carimbó, o Pará é manga, é tucupi, é capivara, né? Jacaré, não sei o quê. E tem regiões assim que a gente chega, isso não é nem que não faça sentido. É legal, é até consumido, mas não é o que representa toda aquele povo dali. Então, né, para mim, essas investigações, assim, eu sempre fico, né, muito pensando que talvez delimitar e determinar essa identidade somente como só é possível a produção dessa identidade a partir de uma pessoa que é propriamente daqui, me começa a causar certa estranheza também de pensar que não querendo sempre abrir para o olhar estrangeiro, né? Até a gente brinca aqui dizendo que eu já quero que a cópia acabe, que a cidade já está uma loucura, mas acho que existem potências também aí de olhares, né? De pensar que existem, acho que possibilidades de contribuição. O próprio Miguel, por exemplo, não é exatamente. Eu estou aguardando aqui a Irene mandar o link, ela está subindo os vídeos para tentar passar pelo menos um episódio aqui para a gente assistir do Olhares do Norte, né? E aí, por exemplo, o próprio Miguel não é da Amazônia, né? Ele é egresso de um outro território. E a Paula Sampaio, que seria o outro episódio que a Irene está subindo aqui para mim, ela também não é da Amazônia, né? Mas o pai dela é uma pessoa que viajou, né? Principalmente pela Transamazônica, e o trabalho dela
começa muito nesse registro e esse retorno dela depois de adulta, já fotógrafa, artista, etc. e tal, o retorno dela para a Transamazônia. Então, e o olhar dela, né, enquanto interesse, enquanto vivência, né, se constituiu muito dentro dessas vivências, né, dentro desse espaço, dentro dessa Amazônia. E ela passa a fotografar isso, né, os corpos, as dimensões, os espaços, as curvas, as linhas, né, toda a organicidade que existe nesse espaço, tendo como interesse, né, parte das vivências dela ali, que começa pela Transamazônica, que vai pelas comunidades, né? Então, é isso, né? Acho que eu penso muito nisso, né? De não fixar, né, essa identidade, uma necessidade assim, ó, só eu posso falar da Amazônia porque eu sou daqui. E aí eu vejo muito perdido nisso, porque às vezes eu fico, bom, mas se eu saio justamente 8 horas de onde eu estou para outro espaço dentro da própria Amazônia, propriamente dentro do próprio estado do Pará, eu tenho outras perspectivas de identidades, né? Aí, E também tem uma outra discussão de que esse olhar ele não é mostrado para as próprias pessoas daqui. Por exemplo, eu mesmo desconhecia diversas coisas e tratava como coisas banais, que a gente fazia aqui, para mim era normal. E até a arte daqui é um pouco negada pelos próprios cidadãos daqui, que acham que não é algo bom o bastante ou estão presos demais em um lugar que só o que vem de fora é legal, o que deve ser mostrado, que daqui é algo feio e essas coisas. E eu mesmo, quando eu era menor, eu saía para... A gente viajava para lugares mais ribeirinhos e quando a gente passava nas casas eram todas iguais, tipo, as cores eram as mesmas. Eu lembro, tenho uma lembrança bem antiga de casas amarelas que eram várias como vilas inteiras da mesma cor. E para mim aquilo era engraçado e aquilo não era normal, não é algo que a gente vê normalmente para ir para os outros lugares. E recentemente na viagem em Belém, as pessoas falaram: "Nossa, a gente viajou realmente 12 horas para chegar aqui". É como se eles desconhecessem também a nossa realidade, que a gente viaja horas e horas para poder estar ali conversando e essas coisas. Também teve o papo do açaí, que eles falaram que lá é mais difícil de conseguir, que é algo da região. E é muito engraçado isso para mim. aqui em Belém é mais difícil conseguir o açaí porque é o triplo do preço, acredite. Mas para o pessoal do interior, o açaí de Belém ele já é meio velho, né? Porque ele já tem pelo menos 12 horas já de barco. E aí aqui a gente tem realmente, né, um acesso mais rápido, né? O açaí saiu do pé e vem para cá. E o gosto é outro, né? É que nem o fenômeno que existe em Bragança, por exemplo, com peixe, né? O pessoal de lá não come peixe que foi no gelo, né? A maioria, assim, os mais velhos, principalmente, eles só comem peixe fresco mesmo, né? Que foi pré-pescado já há muito pouco tempo, né? Porque o gosto é outro, né? Mas, assim, é justo esse tipo de provocação aqui que já trouxe essa reflexão da Joelma, né? Eu, por exemplo, quando eu viajei a primeira vez de barco, né? Essa história é bacana. A mamãe separou do papai a primeira vez com 7 anos, né? Aí botou todo eu, Rafael, né, e a Patrícia no barco. E não, ela tava grávida da Patrícia ainda. A gente entrou no barco lá em Macapá e veio para Belém, né? Aí a mamãe é mineira, né? Então, camarote, né? Só que eu e o Rafael criança e a gente olhando aquele monte de rede, aquela coisa colorida e gente correndo para tudo que é lado, a gente queria estar nisso, né? E aí a gente de vez em quando fugia e via, né, umas cenas assim, né, muito marcantes
né? Tipo, das redes das canoas chegando e atracando no barco e saindo, e do pessoal com as canoas pedindo, né, e recebendo, né, tipo, as roupas, né, e tal, e comida, né? E o ambiente dentro do barco marcou muito, né? Só que aí, enfim, a momento da hora puxava e jogava para dentro do camarote, e aí ficou marcado isso. A primeira viagem que eu fiz como fotógrafo, quando eu editando as imagens, a minha lembrança era umas coisas, parece que eu fotografei as coisas que marcaram, sabe, que estavam na minha visão de encantamento de criança, sabe, daquela cena do barco. Enquanto eu vejo que tem muita gente que, pô, o barco tem certos momentos que são meio estressantes e tal, mas, tipo, eu, pessoalmente, eu tenho sempre eu no barco, eu tô me divertindo, assim, porque eu acho o melhor tipo de viagem que existe, sabe? Eu vindo de Macapá agora, eu vim num barco menor, né? Que o pessoal que não é daqui, né, que já foi algumas vezes, né? Aí, não, olha, esse barco é ruim, não vai nesse daí que é um terror e tal, né? Aí, por que não? Porque ele é pequeno, né? Tipo, aí o pequeno é porque ele não é ferryboat, né? E aí, então, ele vai entrar na maresia, ele vai balançar mesmo valendo, né? E aí, beleza, balança valendo. E aí, saindo de Macapá, sai na maré cheia, tu tem que sair balançando um monte. E aí, depois estabiliza tipo, sabe, aquelas cenas assim, até, sabe, de apreensão e tudo aquilo ali pra mim é cena que eu tô olhando assim, o caramba, se eu tivesse com a câmera aqui, sabe? Porque eu acho muito interessante, e por achar interessante, eu registro, né? E registrando, né, eu acabo colocando em evidência para mais pessoas, né? Então, esse é o processo, né? Mas por isso a minha fala de tipo, eu sinto falta de verdade da gente ter mais esse encantamento, sabe? Mas isso é uma coisa realmente de poucas pessoas, porque é uma coisa de olhar artístico, né? No final das contas. Sei lá, em Belém mesmo, Belém tem problema mil, assim, mas tem mil formas de olhar para Belém, né? E o olhar que mais me marcou no começo, por exemplo, era o da Nailana Tielli, né? Que ela tinha uma onda de. Ela só ia para a praça, né? Aí ela sentava lá no banco e tal. Aí eu conversava com ela e ela me contando isso. Ela, não, eu decido, tipo, eu vou para a praça tal. Aí eu sento lá, aí eu fico olhando o pessoal passar, e aí o pessoal tá brincando, aí não sei o quê. Aí de repente eu vejo uma imagem, né? Pá, eu faço. E ela fazia analógico, né, na época, então, bem pensado mesmo, né? E aí dava umas fotos assim muito loucas, parecia um sonho, não parecia, né, Belém, né? Aí o caramba, isso é Belém no meio da chuva, né? Ela já se metia também para ter aquela coisa que Belém é a cidade da chuva, né? Então a imagem, né, tipo, molhada é estética muito Belém, né? O vidro, né? Então tu bota um plástico na câmera que aí vai ficar tudo molhado e tal. E, e isso marcou, sabe? E continua marcando. Isso que o Jorge colocou de breves, eu tô olhando também desde que eu cheguei aqui, cara. Porque cada casa é um desenho diferente. Umas é mais boleada assim, a outra é um pouco mais esticada. Aí uma é desenhada assim, aí a outra é recortada. Aí uma é pintada de roxo com vermelho, com não sei o quê. A outra é amarelo com verde. E a outra. E tu olha para todo lado isso, realmente, né? É encantador, sabe? Só que assim, justo isso, no final das contas, é o elemento principal de trabalho da fotografia, no meu entender, né? Que esse tipo de cena, né? Daqui a pouco vai desaparecer, né? Então, se a gente não registrar, né? Passou, né? Então, mais uma relevância, né? Para esse olhar, sabe? Cultural, sabe? A gente entender o que está acontecendo, o que é tradicional, né? E entender, né, a modernidade chegando, né? Porque é real, né? Daqui a algum, né? Eu cheguei aqui, a minha rua mesmo era só no bloquete, né? Aí agora já está com asfalto.
Aí daqui a pouco, né, a casa do lado a casa do lado já tá toda de alvenaria, e a outra do lado vai ficar, e aí vai indo, né? E aí vão ficar todas casas quadradas, como qualquer cidade, né? Já pensou? Só que aí às vezes tem um registro, né, que foi transformado num trabalho, né? Num livro, num documentário, em alguma coisa, né? Tipo, para ficar registrado mesmo, né? E de repente, né, isso daí é sempre usado no mundo, inclusive, né? Tipo, você pode até inspirar para de repente outras cidades que não tem nada a ver e começa a fazer uma cidade, né, com uma arquitetura parecida. Já pensou? Isso acontece para todo lado, né? Porque esse modelo todo quadrado a gente está copiando, né? Tipo de todo mundo. Nesse sentido, eu entendo, Jorge, que você falou sobre valorizar também o olhar do estrangeiro, porque é esse olhar que pode deixar registrado uma coisa que tá para sair de cena, né? Essa composição ela pode daqui a uns dias não existir mais. E isso eu acho importante. Mas eu também acho importante o que a pessoa daqui vê que é interessante, né? O que ela queria deixar fixado, né? O que ela queria deixar registrado. Uma coisa que eu vejo que é um problema, eu não sei se vocês tratam isso aqui como um problema. Por exemplo, a gente tem lá no Nordeste, né? Uma indústria cinematográfica que ela tem se consolidado por pelo menos, sei lá, 25 anos. E aí existe aquele dilema, né? Tá, mas aí a gente vai colocar em filme o quê? Né? Coisas relacionadas à pobreza, aí fica um lirismo de pobreza, né? Aí sempre o Nordeste vai ser retratado daquele jeito. Você vê uma beleza naquele rosto sofrido, sabe? É aquele rosto sofrido que foi, sabe? Foi resultado de um filme dirigido por uma pessoa que nem mora ali, é o que vai, né, ficar como sendo o retrato do Nordeste num festival de cinema no exterior. E aí, assim, eu não sei se essa discussão está aqui, né, no Norte. Como se discute lá no Nordeste. Eu penso que sim, essa discussão de alguma forma está presente, de maneira um pouco diferente, de fato, na verdade, eu acho que eu não sou do cinema, né? Mas dentro do que eu tenho de proximidade, eu acho que o cinema daqui está ainda um pouco distante do tipo de produção que já é feito justamente no Nordeste. E aí essa discussão ela acaba não se diluindo, mas fazendo parte, na verdade, de muitos outros campos, né? Tanto das artes visuais, eu acho que hoje aqui em Belém a gente tem uma presença muito grande da pintura, né? Então a pintura tem ganhado um desenvolvimento assim bastante grande. Tem muitos artistas novos que estão pintando com aquarela, aliás, com acrílico, mas também com tinta óleo, etc. Muita coisa nova mesmo aparecendo. E na fotografia também acho que esse é um campo bastante, é uma área bastante discutida, né? Porque é sempre difícil, né? Não vou ser eu o porta-voz do que vai, de como a cultura está se comportando ou para onde vai, né? A gente não tem como saber para onde as coisas vão, né? Mas tem certos movimentos que a gente percebe, né? Como esse que o professor, né, afirmou mais profundamente com esse exemplo do filme, né? Que é real mesmo, né? Toda uma estética colocada de fora, né? E aí talvez os nossos conceitos, nosso ponto de vista segue não sendo muito, né, valorizado. Porque se a gente levar ao extremo, assim, né, aquilo por exemplo, o Luiz Braga, ele fotografa, né, de certa forma, um lirismo, ou essa
essa coisa das cores dentro do imaginário amazônico, que para mim assim leva muito a pensar no que o Paz Loureiro formula ali como o imaginário amazônico, num determinado momento. A Nai Jinx, por exemplo, bem mais contemporânea agora, ela parte para um tipo de visão muito mais dura, né, de olhar Belém, assim, e não sem lirismo, não sem as cores do misticismo também, né? Então, Ela traz são um drama posições sempre, bastante né, diferentes, né? nos assuntos, né? Isso, aí são posições muito diferentes, né, ali, da mesma forma, né? Então, nunca sentei para conversar com cada um, por exemplo, nesse sentido, mas imagino que, assim, no meu caso, por exemplo, eu gosto muito e trabalho já há muitos anos fotografia de barcos, essas embarcações, né? Lembrando que o Renato estava falando das embarcações, né? Que aí eu trago essas coisas e aí sempre fiquei muito preocupado, pô, de alguma forma essas embarcações, né? Eu estou falando do quê, né? De decadência, mas isso é decadência, né? Pobreza, eu estou romantizando isso, as cenas, né? A gente gosta, às vezes, da cena do caboclo só de short, né? O barco ali meio quebradiço. Então, acho que, pensando um pouco mais anteriormente, a fotografia, e lembrando do Ripper também, que o Renato falou ontem, é um jogo, né, de relação. Então, o espectador, de alguma forma, ele tem direitos ali, e de se sentir bem ou não, e de dar opinião. É claro que, bom, de novo, a fotografia, as artes, o negócio todo vai depender do fotógrafo, vai ficar independente, eu também concordo com o Didi Uberman nesse caminho aí, mas é isso, né? Cada um vai buscando essa construção e talvez defenda isso a partir dos seus modelos ideológicos, formas de pensar o mundo, né? Então, eu não quero retratar determinada situação onde eu acho que vou estar romantizando a pobreza. Mas aí também eu posso fotografar a pobreza no sentido da crítica e não exatamente romantizá-la. Mas é aquilo, né? A imagem depois ela pode correr para outros caminhos. Mas aí vai disso também, na medida em que o fotógrafo ele conhece não somente a linguagem e a técnica, mas o seu próprio ambiente cultural e ideologicamente ele pensa, acho que a produção dele ele vai tentar, na medida do possível, né, criar um código, né, uma forma ali dentro da imagem para ele representar da melhor forma o que ele pensa, né? Sim, então, o Walter Film, por exemplo, falava bastante isso, né? A gente vai retratar, então a gente tem que tentar se relacionar com a pessoa de modo que aquela fotografia traga toda a dignidade daquela pessoa, por mais que ela esteja numa situação deprimente, de situação social e etc e tal. Né? E da mesma forma o Ripper então vai colocar da medida do possível, tu vai lá e mostra a foto para a pessoa, para as pessoas, para a comunidade. Olha, estou fazendo o registro da comunidade. A comunidade, em determinado momento, vai sentar, vai olhar as fotos e vai decidir mesmo se aquilo dali representa, né? Se é isso, se ele ser o porta-voz dessas imagens, ou se ele vai formar as pessoas ali para, a partir dali, criarem as imagens daquele local, né? Então, por exemplo, na Maré, isso aconteceu muito, né? O Imagens do Povo serviu como um grande laboratório de formação. A princípio, o Ripper fotografou, mas hoje em dia o Ripper é conhecido pela Imagem do Povo, mas propriamente não é ele que fotografa. E aí tu tem Ratão, tem uma série de grandes fotógrafos que surgiram nesses lugares também, né? Então, é isso, né? Acho que é um jogo, é uma relação. Como a gente constrói isso, talvez pensar muito na nossa própria dignidade e bom senso também diante dos assuntos. Uma ética da imagem, né? Assim, uma questão nisso também que a gente talvez não tenha falado é a própria questão, né, da gente não ter muito um movimento forte, né, tipo, dentro das escolas ou dentro das universidades aqui no norte, né, desse tipo de discussão ou de formação mesmo, né, na área, né. Quase todos os cursos superiores que existem, né, de
fotografia, cinema ou alguma coisa da área assim, mais específico, eles são sempre Brasília para baixo, né? Então, a própria discussão no nível acadêmico, ela é bem mais diminuta aqui no Norte, né? Ela depende muito tipo, do fotoativa, de ações como pontuar, né, de pessoas, de projetos, né, específicos. E não está tão forte, né, na universidade. Isso é uma real. Assim, né? O IFPA, por exemplo, eu coloco sempre que eu posso, né, provocação com o meu diretor aqui, né? Isso, né? De tipo, eu sempre falo que a gente poderia ter um curso de audiovisual aqui, integrado, superior, porque existem já cursos dentro da rede federal, que existe todo o PPC do curso já aprovado, que funciona. E, enfim, isso não acontece. E teve uma visita do MEC aqui no ano passado, e a mulher do MEC, justamente, a primeira coisa que ela perguntou foi isso: por que vocês não têm um curso de audiovisual aqui? Então, mais um espaço que a gente não está usando, né? E a gente tendo, né, tipo, mais esse espaço de formação contínua, né? E discussão contínua, né? Porque é disso que se trata, né? Esse projeto, né? A gente poder discutir, se dispor a discutir, né? A estudar, a esmiuçar, né? E quando isso já acontece dentro de estruturas, né? Cursos, né? Fechados e coisa e tal, né? Eu creio que vamos ter mais público, né? No mínimo, né? É aquele negócio, é sempre, talvez, né? É o para quê, eu acho também. Eu estava lembrando aqui, né? Só um parente, que eu acho que o argumento para se ter ou não um curso de audiovisual aí, por exemplo, nem reside somente em outros lugares tem, mas que o audiovisual, ou seja, a linguagem da imagem cinematográfica, enfim, ela serve, né, na contemporaneidade agora para tudo, né? Então, aí eu lembrei que talvez seja um campo de pesquisa também bem interessante, que são aqueles álbuns de cidades, né? Existiam as cidades antes, elas preparavam, contratavam um fotógrafo. Bom, imagina que antigamente não existiam grandes fotógrafos, então contratavam um fotógrafo para fazer o registro da cidade. E geralmente essas fotos eram mandadas justamente para gabinetes, para grandes empresas, né? Para dizer, olha, nossa cidade aqui ela é próspera, ela é rica, ela tem campos, ela tem minérios, ela tem flora, fauna, etc. e tal. Então, né? Assim, Belém tem esses grandes álbuns. A gente vai na biblioteca do Arquivo Público, tem esses grandes álbuns assim, né? Da cidade e tal, né? Para mostrar para os europeus que Belém era uma cidade desenvolvida. E da mesma forma tem nas cidades, né? Nas outras cidades. Então, seria até um campo de pesquisa bem interessante, né, da gente pensar. Esse também para quê, né? Para que servem as imagens? E hoje, né, na medida que a gente populariza e lança a mão justamente desses agentes locais para a composição das imagens da cidade, né? Onde é que, para que isso a gente quer então, né? E como isso se daria? Acho que, né? Enfim, o argumento positivo para haver um curso de audiovisual, né? Incluiria talvez coisas assim. Meu entendimento Mas isso aí, a discussão vai embora. Eu queria só te falar, Renato, que, bom, a gente está aqui já com 1 hora, eu já estou com uns vídeos aqui já no pontinho, e eu acho que, inclusive, eles trazem um pouco, né, legal. dessa dimensão toda que a gente está lançando aqui, né, acho que como propostas abertas, né? Eu nem acho que a gente deva responder já aqui todas essas questões. Não, a gente tá colocando no ar aí, né, na verdade. É uma provocação eterna, né? A gente vai estar sempre provocando, porque enquanto artista a gente pode provocar, né? A gente não tem como mudar as coisas sozinho, né? A gente vai insistindo e se vai vindo junto, outras pessoas vai tendo força, né? Eu acho que é isso. Exato. Então, Rodrigo perdão, como é o nome Vai, dela?
Joel, tu queres fazer alguma colocação? O que tu acha disso tudo? Eu queria te pedir para Mas a juventude também aqui, porque a gente é tudo velho já. Fala para tu acabou de ir em Belém, né? E tu já tinha ido em Belém? Eu já tinha ido em Belém algumas vezes. Na verdade, foi no ano passado que eu comecei a ir com mais frequência para lá, para Belém. Mas antes era algo mais diferente. Por exemplo, eu não tinha um olhar para nossa cultura, era algo mais só para ir mesmo, só para ir para lá. Mas o que eu ia te perguntar era justamente isso. Tu já tinha feito alguma reflexão sobre, por exemplo, acredito que seja meio natural que Belém, esse conceito na cabeça, né? Belém é melhor que Breves, né? Ou que, né? Mas assim, olhando, né? Quando chegou, quando tu vê, assim, consegue ver esse melhor ou isso já quebrou na tua cabeça? Quando eu cheguei lá, eu fiquei meio surpresa porque a idealização que eu tinha de lá era um lugar extremamente bonito e quando eu cheguei eu dei de cara logo com o lugar mais sujo. Desculpa falar assim, mas era bem sujo lá. E aí eu fiquei, ué, Belém? E aí a gente foi para um bairro mais não era um bairro muito legal também, que tinha umas coisas, uns gapó lá. E depois a gente foi para lugares que tinha prédios. E aí foi aí que eu me encantei. Eu fiquei, uau, eu queria registrar isso. Só que na época eu já não tinha, não pensava muito, eu vou tirar uma foto. E aí ficava na memória, mas ficava na memória. E foi diferente, foi uma sensação muito diferente do que hoje eu penso na fotografia. Por exemplo, hoje de manhã eu acordei às 5 horas com minha família, que a gente tinha que sair bem cedo hoje, e quando estava dando perto das 6, estava amanhecendo, estava vindo uma luz mais azulada, e não estava sol, estava um azul de verdade. E eu pensei, eu preciso registrar isso, porque é uma coisa que, embora aconteça sempre, que eu nunca mais vou ter a oportunidade que eu estou tendo agora. E eu fui, fotografei, e quando eu cheguei, umas 10 da manhã, eu pensei, eu olhei a foto de novo, e é como se a fotografia ela desse inspiração para fazer outros tipos de arte. Por exemplo, eu pensei, eu vou desenhar algo parecido com isso, ou eu escrevi coisas em cima daquilo, um pensamento que eu tive em cima daquilo. E naquela época que eu ia para Belém só por ir, não tinha nada demais. E nessa ida que a gente foi, eu conheci a Estação das Docas, que eu te falei, que era algo que eu queria há muito tempo, que eu esperava que fosse uau, e era realmente uau. E foi muito bom. Era exatamente um olhar que eu não tinha tido antes. Eu achei maravilhoso o teu relato. Inclusive, é muito legal isso de tu justamente, assim, as artes, eu acho que cada uma linguagem é diferente, por exemplo, do modo da gente se comunicar, como a gente se comunica com o verbo, né? Dentro das artes, esses limites que fossem o quadro do caderno, aqueles não existem. Tu pode pegar essa fotografia, imprimir, desenhar em cima dela, escrever em cima dela, pode rasgar ela todinha, jogar em cima da tua mesa, sabe? Então, aí o negócio é livre, né? Tu ficarias bem à vontade. Muito legal esse relato. Eu senti bastante isso também. A primeira vez que eu viajei também para fora de Belém, fui para uma cidade maior, né? Que eu, assim, que eu era jovem, foi a primeira vez que eu saí do estado, fui para um encontro da universidade no Rio de Janeiro, e aí também da mesma forma, só que aí, bom, a gente é tudo jovem, na universidade foi de ônibus, né? Chegou no Rio de Janeiro, naquela estação de ônibus, meu Deus do céu, foi o maior caos que eu vi na minha vida, aquele negócio tudo muito grande, tudo muita gente, tudo muito sujo. Fiquei, pelo amor de Deus, eu fiquei apavorado, para falar a verdade. E até hoje, quando eu chego no Rio, eu dou uma olhadinha, fico, não sei se eu gosto muito daqui. Mas é bom, é isso, é lindo, mas né, uma cidade grande ela assusta porque é bizarro. Realmente é bizarro. Acho que toda capital, de alguma forma, vai ser, né? Ela concentra muitos problemas, muitas questões.
É isso. Mas, enfim. Então, Renato, o que tu achas? A gente pode trazer o vídeo. Eu queria, né, agradecer também, acho que foi uma discussão muito rica, cara. Pode passar o vídeo, Jorge. Eu acho que a gente passa para ele. Tu tem ele no link aí? Então, eu preciso, na verdade, falar de algumas coisas. Esse vídeo, então, eles são fruto do edital público e ele ainda está sob concessão do edital, ou seja, ele ainda não pode ser vinculado publicamente. Então, vou te pedir para interromper a gravação, entendeu? Assim, Sim. eu posso trazer Eu já imaginava isso. né? Posso trazer em Eu imaginava oficinas, isso. a gente pode mostrar, a Problema. gente fez uma mostra na fotoativa também. Então, agora a Irene justamente demorou um pouco para me mandar, porque ela precisava fazer essa autorização com o próprio diretor e a produtora lá. Sim. E aí ele só informou isso, ainda está sob concessão, então a gente ainda não pode, por exemplo, gravar e veicular, entendeu? Sim, isso eu já estava imaginando antes, né, sem problemas. Enfim, então aqui antes de concluir, né, para a gente agradecer aqui mais uma vez, né, a disponibilidade do Jorge e deixar, né, mais uma vez para o pessoal que está presente, né, que a gente segue com a intenção de janeiro, fevereiro, trazer o Jorge fisicamente aqui em breve, para a gente realmente fazer a oficina de pinhole, né, que era o que a gente estava planejando a fazer já há um tempo, né. Articular essa parceria fotoativa e o Cine E ainda tem essa situação, né, que tu já trouxe, né, da gente realmente fazer uma parceria com a Fotoativa, né, onde eles têm realmente, né, 40 anos, né, mais de 40 anos já de trabalho, e tem muita gente, né, com muitos, né, muitos pontos de vista, muitas discussões, né, então a gente conseguiria talvez trazer outros cursos, né, em outras áreas, assim, né, da produção, né, através dessa parceria, né, Jorge? Exatamente. É isso, assim, porque a gente também tem essas possibilidades agora para esse ano, a gente está com planejamento de extensão também, né, de conseguir. Porque a nossa ideia não é exatamente ir para outros lugares fora de Belém e realizar nossas oficinas, é justamente isso, né? Encontrar parceiros onde a gente possa trocar, assim, na medida do que a gente faz, e que se isso serve para o processo de produção e formação local, né, para contribuir, na verdade, para o processo de formação aí local, é o que a gente espera, né? Não exatamente, vou levar daqui um curso de fotografia para ensinar as pessoas a fotografarem. Seria o contrário disso, né? Seria levar, na verdade, inquietações nossas também, para juntar com as inquietações daí e ver como é que a gente pensa junto isso. Cara, só agradeço, porque isso, na verdade, engrandece muito a intenção toda que eu tenho, né, com esse projeto, né? Então, fico muito feliz, né, com essa possibilidade. E, mais uma vez, agradeço ao Jorge, agradeço a todos os presentes, o pessoal que está participando, né, do laboratório essa semana. E vamos continuar engajado, porque a gente está aqui. Isso daqui é de verdade, a gente faz isso mesmo, né? Caso o evento, a gente limita um tempo de espaço, mas o trabalho não acaba, né? Então, é isso, gente. Vamos concluir aqui. Então, obrigado também. Obrigado, Rodrigo. Um prazer também. Obrigado, Renato, todo esse trabalho aí. Obrigado pelo convite. A gente já é amigo há muito tempo, né? E desde quando a gente se conheceu, a gente já tinha essas coisas de tentar montar um projeto, um trabalho junto. E a gente fez, né? Assim, depois o Renato conta melhor essas histórias. A gente fez um monte aqui por Belém, intervenção na rua e tudo mais. E hoje institucionalizando os trabalhos, né? Então, obrigado também, parabéns pelo projeto, Renato. Aquela época dos imãs foi realmente fantástica, assim, era uma efervescência de ideias, né? Muito simples, né? Mas que deram muita coisa boa pra gente, né? Exatamente. Renato, então é isso, mano. Pra gente passar por filme.